Obrigada, Cláudio. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Cláudio. Para mim é um prazer estar aqui essa tarde fazendo uma palestra de divulgação sobre a área de estatística e as possibilidades de pesquisa em estatística. Eu sou, como o Cláudio falou, sou professora do Instituto de Matemática da UFRJ e no final eu vou falar um pouquinho sobre a pós-graduação em estatística no nosso programa. O título da palestra vocês já vão entender. Essencialmente, ele reflete essa frase de um probabilista muito famoso, chamado Definetti, que na realidade nasceu na Áustria, mas ele era italiano, e ele tem essa frase que eu acho até muito filosófica, que o nosso mundo, a nossa vida, o nosso destino, eles estão dominados por incerteza. E talvez essa seja a única afirmação que a gente possa fazer com certeza. Provavelmente, e por isso eu alterei um pouquinho o título da palestra, incluí a palavra quase tudo é incerto, porque, infelizmente, até hoje, todo mundo que nasce sabe que vai morrer. Então, desculpa se eu começo a palestra com um tom um pouquinho pessimista, mas isso é um fato que a gente tem certeza. E provavelmente Definetti usa esse perhaps aqui, seguindo a lei de Cromwell, que diz que se você acredita que existe um evento, mesmo que ele tenha uma baixa probabilidade de acontecer, você não deve excluí-lo das suas possibilidades de eventos. Então, talvez esse perhaps dele reflita uma esperança dele de que a morte não fosse acontecer. Mas, infelizmente, até hoje, todo mundo que nasceu morreu um dia, né? E eu vou descrever métodos de inferência estatística. Essencialmente, a estatística é a ciência que lida com incerteza. A gente observa uma amostra e eu vou fazer todo o procedimento de inferência seguindo o teorema de Bayes. Para mim, é muito importante, como estatística, não só descrever a estimação de um fenômeno de interesse, por exemplo, a abundância de ovos de mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, no Recife, mas também descrever a incerteza associada a essa minha estimação. Porque tudo tem alguma incerteza associada. E, essencialmente, em geral, num procedimento estatístico, a gente está interessado em fazer previsões e, na minha concepção, para a gente descrever bem as previsões, elas devem descrever as incertezas associadas à estimação. Porque a verdade absoluta a gente só conhece se a gente olhar a população inteira. E, em geral, é caro e, às vezes, impossível você olhar a população inteira de interesse. Então, do ponto de vista bayesiano, eu estou interessada num objeto chamado distribuição preditiva e a obtenção dessa distribuição é baseada no paradigma de Bayes. Então, antes de começar a falar um pouquinho mais detalhadamente sobre os procedimentos de inferência, deixa eu dar um histórico sobre a inferência bayesiana. A inferência bayesiana atualmente, já há alguns anos, muitos anos, a gente tem uma sociedade chamada International Society for Bayesian Analysis. Se você tem curiosidade de saber mais sobre a sociedade, acesse esse sítio. E, essencialmente, o procedimento de inferência bayesiano, ele pode ser descrito nesse seguinte texto que eu tirei desse sítio. A investigação científica é um processo iterativo que integra o acúmulo de diferentes fontes de informação. Os investigadores avaliam o estado corrente do conhecimento com relação ao processo sob estudo, coletam novos dados para responder questões remanescentes e atualizam e refinam sua compreensão, incorporando tanto os dados antigos como os novos. A inferência bayesiana, vocês vão ver pelo teorema de Bayes, fornece um sistema quantitativo lógico para esse processo. E ela tem sido aplicada numa enorme gama de contextos. Bayesiano, quando eu falo, por exemplo, que eu sigo o paradigma de Bayes, que eu sou uma estatística bayesiana, essencialmente, isso vem do sobrenome do reverendo Thomas Bayes. Ele viveu entre 1702 e 1761, e como muitos homens do seu tempo, ele era um ministro presbiteriano e um cientista matemático nas horas vagas. Infelizmente, ele não viveu para ver o seu teorema publicado, foi publicado só em 1763, e o teorema de Bayes diz o seguinte: se você tem A1, A2, etc., AK, uma coleção de eventos mutuamente exclusivos e exaustivos, com a probabilidade de AI sendo maior que zero, então, para qualquer evento B, para o qual a probabilidade de B é maior que zero,
a probabilidade de qualquer evento AJ acontecer, dado que você sabe que o evento B aconteceu, é dado por essa razão. É a probabilidade de acontecer AJ e B dividido pela probabilidade de B. E aí a gente pode obter essa probabilidade de B pelo teorema da probabilidade total. Para fixar ideias, sempre gosto de dar um exemplo. Suponha que é uma escola que seus estudantes são divididos em 60% de meninos e 40% de meninas. Estudantes femininas usam calças ou saias em proporções iguais. Todos os meninos usam calças. Um observador vê aleatoriamente, a uma distância, um estudante que está usando calças. Qual é a probabilidade do estudante ser uma menina? Então, essencialmente, o que o teorema de Bayes faz, se o universo é a escola, você divide esse universo entre meninos e meninas, e B, então eu tenho A1, o evento ser menina, A2, o evento ser menino, e B é o evento da pessoa usar calça. Então, a probabilidade de ser menina, dado que eu sei que está usando calça, é dado por essa área, né? E é só fazer a conta. Mas, enfim, o ponto todo aqui que eu quero que fique desse slide do teorema de Bayes é que o teorema de Bayes ele é uma regra de atualização de informação. Eu obtenho a informação que B ocorreu, qual é a probabilidade de um evento AJ ter acontecido? E essa é a base da inferência, esse teorema é a base para a inferência bayesiana. Inicialmente, a inferência bayesiana não teve um papel claro, os métodos bayesianos foram desenvolvidos entusiasticamente por Laplace e outros probabilistas, mas caíram em descrença no século XIX porque não se sabia muito bem como lidar com probabilidades a priori. Eu já vou falar sobre probabilidades a priori. E a primeira metade do século XX viu o desenvolvimento de uma teoria diferente da teoria bayesiana, que é a teoria frequentista, que essencialmente está baseada na função de verossimilhança, que eu também já vou falar nessa função. A inferência bayesiana manteve-se viva através de alguns poucos pesquisadores, como Bruno De Finetti na Itália e Harold Jeffreys na Inglaterra, e o movimento bayesiano moderno, como a gente vê hoje, começou na segunda metade do século XX, liderado por James Savage, nos Estados Unidos, e Dennis Lindley, no Reino Unido. Meu orientador de doutorado, por exemplo, foi orientado pelo Dennis Lindley, o professor Anthony O'Hagan. E até o final dos anos 80 e início dos anos 90, era muito difícil implementar o método de inferência bayesiano. E ele só se tornou mais aplicável quando novos métodos computacionais de simulação e computadores mais potentes se tornaram disponíveis. E por isso, hoje, a gente vê a inferência bayesiana aplicada numa enorme gama de problemas. Então, para fixar ideias, eu vou descrever o resumo da metodologia. E, essencialmente, em estatística, em geral, a gente tem acesso a um conjunto de observações. Por exemplo, vamos supor que eu quero modelar o volume de chuva que caiu no Rio de Janeiro nos meses desde 1990 até 2011, por exemplo. Eu posso assumir que o volume de chuva é uma realização parcial de uma determinada distribuição de probabilidade. Então, esse F aqui está representando uma família paramétrica de distribuições. Por exemplo, é muito usual a gente, quando tem primeiro contato com a introdução à probabilidade, a gente conhece a distribuição normal. A distribuição normal ela é indexada por dois parâmetros, a média e a variância. E se eu conheço a média e a variância da normal, eu conheço tudo sobre a distribuição. Só para lembrar a forma da normal, uma variável aleatória x tem densidade normal se ela tem essa cara com uma média μ e um desvio padrão sigma. Se eu conheço μ e sigma, eu sei especificar completamente essa distribuição de probabilidade. O que acontece na prática, por exemplo, quando eu estou modelando o volume de chuva que caiu ao longo desse período que eu mencionei, eu não sei quem são μ e sigma. Aliás, a primeira pergunta que a gente deve se fazer é razoável assumir que o volume de chuva segue uma distribuição normal? Mas aqui no contexto dessa palestra, eu sempre vou estar assumindo que as minhas realizações, a minha amostra que eu observo é uma realização de uma densidade, que tem uma distribuição, uma função de densidade de probabilidade F indexada por θ. Θ pode ser um parâmetro,
por exemplo, no caso da Poisson, é a média, e se eu conheço a média, eu conheço a distribuição dessa variável aleatória y, pode ser essa distribuição normal, que depende de dois parâmetros. Θ pode ser um vetor paramétrico. E uma vez que eu observo os dados, esses y viram números, eles são observações. Então, a distribuição conjunta dos y, ela agora passa a se chamar função de verossimilhança, porque ela é só uma função dos parâmetros, porque os y viraram observações. Ok? E do ponto de vista frequentista, você olha apenas para essa função de verossimilhança. E você vai procurar por aquele θ que é o mais plausível de ter gerado as observações que você obteve. Por isso que a gente obtém um estimador de máxima verossimilhança. A gente procura o θ que maximiza a função de verossimilhança. O que o Bayesiano... E essa é a situação canônica, em geral, em inferência estatística. Então, θ especifica a distribuição F, e a gente, em geral, tem a chance de observar uma amostra aleatória de tamanho N, que é gerada dessa distribuição. Vamos ver um exemplo para tentar fixar ideias. Vamos supor que eu tenho uma quantidade física, θ, mas o que eu observo, em geral, quando eu observo num laboratório, o próprio aparelho tem erros associados à sua medida. Então, θ é a medida verdadeira, mas o que eu observo, na realidade, é uma realização de uma variável aleatória que tem um erro associado, e eu vou assumir que esse erro segue uma distribuição normal com média zero e variância σ2. Quanto menor σ2, mais em torno de zero o meu erro vai estar, então mais certeza eu tenho das minhas observações. Ok? Mas, em geral, σ2 é desconhecido, e θ também é desconhecido. Eu posso reescrever, então eu posso dizer que as medidas que eu observo, na realidade, são θ, mais essa componente aleatória associada a cada elemento da amostra. Mas todos os elementos têm erros gerados da mesma distribuição de probabilidade, com média zero, média comum zero, variância comum σ2. Uma vez que eu observo as N observações, como dado θ e σ2, essas observações são independentes entre si, então a distribuição conjunta é dada pelo produto das distribuições marginais. Cada uma normal com média θ, variância σ2. Então está aqui a expressão da distribuição conjunta dos y. Observo os y, esses y viram números. Essa função é chamada agora função de verossimilhança, e ela é função de θ e σ2. E meu objetivo é, à luz dos dados que eu observei, obter informação sobre θ e σ2, porque se eu sei quem são θ e σ2, eu posso, por exemplo, prever qual será a próxima observação. Tá ok? Então, θ em geral é mais do que um índice. Aqui θ representa a medida verdadeira, ele é a média da distribuição normal, mas eu interpreto ele como a medida dessa quantidade física, e a medida verdadeira. Mas associada a cada medida que eu observo tem um erro. Tá? E a situação se repete em casos mais gerais, como a gente vai ver nos exemplos de modelos que eu tenho trabalhado. E é muito provável que o pesquisador tenha informação sobre θ. É aí que entra a distribuição a priori. E aí que entra o esquema de atualização de informação que eu estava me referindo anteriormente quando eu falei sobre o teorema de Bayes. Em geral, quando eu estou fazendo uma medida, por experiências passadas, eu tenho informação sobre θ. Então é interessante que eu tente descrever essa informação que eu tenho para o meu modelo probabilístico que eu estou assumindo que cada y é uma normal com média θ e variância σ2. O procedimento de inferência bayesiana fornece uma ferramenta lógica para fazer isso, e você atribui, através de uma função densidade de probabilidade, seu conhecimento sobre θ. E por que a priori? Porque você atribui essa distribuição antes de observar os dados, antes de observar essa amostra y1, y2, yn. Então, através dessa densidade P de θ, você descreve a sua informação a priori sobre θ. θ tem um domínio, aqui a gente está assumindo, desculpa, eu falei antes em σ2 desconhecido, mas na realidade eu estou assumindo σ2 conhecido, é por causa do próximo slide, mas o ponto é que θ, como é a média de uma normal, o domínio, o espaço do parâmetro é reta. θ pode assumir qualquer valor na reta. O que essa distribuição P de θ faz é atribuir probabilidades a priori, antes de eu observar a quantidade, para esses possíveis valores que θ pode assumir. Houve muita controvérsia sobre isso no passado, porque
A inferência bayesiana, ela é subjetiva, porque cada um de nós aqui na sala pode atribuir uma diferente distribuição à probabilidade a priori, porque nós teremos informação a priori diferente. Mas eu acho que isso é a vida e é natural, e eu acho que a ciência deve refletir a essa subjetividade da vida. E o processo de inferência, então, é baseado na distribuição de θ depois de eu observar os dados, a posteriori de observar os dados. E o teorema de Bayes é a regra que nos dá esse esquema de atualização. Então, o procedimento de inferência é todo baseado na distribuição a posteriori de θ, em contraste com a priori. Então, você claramente vê que houve uma atualização de informação. Eu começo com a minha informação antes de observar os dados, descrevo essa informação através da função de probabilidade para θ, minha quantidade de interesse, meu parâmetro, observo os dados, combino a informação da priori com a função de verossimilhança e obtenho a distribuição a posteriori. É isso que o teorema de Bayes diz. A distribuição a posteriori de θ, dado que y foi observado, dado que eu observei y, condicional ao fato de ter chegado informação sobre y, é dado por essa razão, onde o numerador é o produto da distribuição a priori para θ pela função de verossimilhança. Ou seja, é uma combinação entre a informação que você tinha com a informação que veio dos dados, dividido pela f de y, que a gente já vai falar sobre ela. Note que f de y não depende de θ. Essa é uma função de probabilidade de θ, não de y. Y é dado. Y é o que eu acabei de observar. É o vetor que eu acabei de observar. Então, com relação a θ, f de y é uma constante. Portanto, eu posso escrever a distribuição a posteriori de θ como proporcional ao produto da distribuição a priori pela função de verossimilhança. Esse fato, para os métodos computacionais que eu estarei mostrando em seguida, para os exemplos reais, para os modelos reais que eu estarei mostrando, é fundamental, porque significa que eu não preciso resolver essa integral que está aqui. Essa integral é de dimensão igual à dimensão do vetor paramétrico θ. Quanto maior a dimensão de θ, maior a dimensão dessa integral. E, em geral, ela não tem solução analítica fechada. E por isso, durante muitos anos, a inferência bayesiana não pôde ser utilizada em exemplos reais. Apenas em exemplos em que, quando você combinava a distribuição a priori de θ com a função de verossimilhança, você caía numa distribuição de probabilidade conhecida. Porque é preciso confirmar que a sua distribuição de probabilidade resultante, de fato, é uma distribuição de probabilidade. Em outras palavras, que ela integra 1 no espaço do parâmetro, no espaço θ, de θ. Tá ok? Nesse caso em que a gente não precisa calcular esse denominador, a gente diz que a gente tem conjugação entre priori e verossimilhança. E durante muitos anos tinham métodos computacionais que a gente conseguia obter amostras da distribuição de probabilidade a posteriori, entretanto, para vetores paramétricos de pequena dimensão. Quando a dimensão aumentava mais do que 15, já era um problema. Os métodos já não conseguiam fornecer amostras da distribuição a posteriori. Então, para nós fixarmos ideias, vamos ver um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma amostra do comprimento de 30 peixes que foi observada no lago, no Quebec, no último verão. E observou-se que a média, o comprimento médio, era de 13,8 centímetros. Aqui, esse histograma representa a distribuição dos comprimentos dos 30 peixes da amostra. A linha pontilhada representa essa média observada. Então, meu primeiro comprometimento estatístico ao especificar esse modelo paramétrico é dizer que o comprimento é uma realização de uma distribuição normal. Todo peixe que eu observo, vamos assumir que são todos da mesma espécie, eu vou assumir que o comprimento deles cada comprimento é uma realização da distribuição normal que tem média θ, e eu conheço a variância igual a 4. Esse é o primeiro comprometimento que eu faço com o modelo, dizer a distribuição das realizações que eu estou observando. Pois não. Por que a senhora assume que é normal? Ótima pergunta.
porque eu conversei com biólogos e eles me disseram que era uma hipótese razoável. Em geral, em estatística, eu vejo assim, a estatística é uma ciência que não existe sem as outras áreas da ciência. A estatística é a ciência que está presente para justamente descrever os fenômenos que as pessoas observam nas outras áreas. E por isso, eu acho que o desenvolvimento de um bom modelo estatístico depende muito desse contato entre o estatístico e o profissional da outra área. Então, quem realmente vai poder me dizer por que a distribuição normal é razoável é um biólogo, não sou eu. Tá, mas aqui é um exemplo, e eu acho que é razoável. Se você tem muitos peixes, eu acho que é uma distribuição razoável para descrever o comprimento dos peixes. Então, θ é a minha quantidade desconhecida, que é a média dessa normal, e eu vou assumir que θ segue uma distribuição a priori normal, com média μ e variância tal 2. Para vocês visualizarem aqui, eu vou assumir que eu tenho 4 pesquisadores, 4 biólogos, e esses 4 biólogos, todos acreditam que a média a priori, antes deles observarem esses 30 peixes, eles acreditam que a média do comprimento deve ser igual a 30. Igual a 11. Igual a 11. Entretanto, as suas incertezas associadas a essa média variam. E aí que vem a subjetividade de cada um. Esse biólogo 1 aqui, então, a linha preta representa a função de verossimilhança, a linha vermelha representa a distribuição a priori para essa média, e a linha azul representa a distribuição a posteriori resultante da combinação entre priori e verossimilhança. Para o biólogo 1, claramente a gente vê que há um conflito de informações. A verossimilhança, a priori, diz que a média é 11, mas pouca incerteza, ou seja, ele está bastante concentrado em torno de 11. Enquanto que os dados dão uma verossimilhança com uma média maior. E por que eu sei que há conflito? Porque a posteriori está baseada nas caudas da distribuição a priori e na cauda que está na verossimilhança. Ou seja, tanto os dados quanto a distribuição a priori dão baixa probabilidade para essa combinação de valores. Está errado? Não, não está errado. Ele só precisa refletir e pensar se a informação a priori que ele tinha era uma informação razoável. O que ele sabe agora, à luz dos dados que ele observou, é que a informação a priori que ele tinha entra em conflito com o que os dados apresentaram. Já, por exemplo, o biólogo 4, ele diz que a priori dele tem média 11, mas ele é super incerto. Esse desvio padrão dele aqui é enorme, então essa boca do sino abre e ele mais ou menos está dando valores equiprováveis para todos os possíveis valores de θ. Então, o que acontece com a posteriori? A posteriori é fortemente baseada na função de verossimilhança. Ou seja, os dados, ele está deixando que os dados digam para ele aonde tem mais probabilidade do θ estar. E aí o procedimento de inferência dele vai ser todo baseado nessa função de probabilidade em azul. Tá? Então, isso é só para dar uma ideia, para vocês visualizarem que o objeto do procedimento de inferência, o objeto resultante do procedimento de inferência bayesiano é uma função densidade de probabilidade, que associa probabilidades aos possíveis valores que o parâmetro pode assumir. Aí você me diz, não, mas eu preciso resumir o meu estimador através de um único número. Não tem problema nenhum, segundo o enfoque bayesiano, você precisa só minimizar uma função perda, que vai associar perdas aos possíveis valores que θ pode assumir. Por exemplo, você pode penalizar erros de forma quadrática, de forma absoluta, e aí você pode olhar, por exemplo, para a média posteriori da distribuição. Isso sabe-se que quando você usa uma função perda quadrática, o estimador de Bayes é dado pela média posteriori. Então, é comum a gente olhar para a média posteriori do parâmetro para descrever, para resumir a informação que eu tenho na distribuição a posteriori. E a incerteza vem de graça, porque eu tenho toda a distribuição de probabilidade. Portanto, eu posso descrever a minha incerteza associada ao procedimento de estimação. Bom, os métodos de estimação, eu acho que eu vou pular sobre os métodos de estimação, vou seguir para os exemplos, porque eu estou vendo que já são 5 para as 2, e deixa eu falar um pouco sobre os meus projetos de pesquisa. Bom, como eu já falei desde o início, a minha área de pesquisa é inferência bayesiana. Em geral, eu estou muito interessada em aplicação a dados reais. Em geral, eu quero olhar um problema interessante e propor um modelo. Mais especificamente na área de estatística espacial, englobando aí a área de epidemiologia e estatística ambiental.
e também modelos para observações que variam tanto no espaço quanto no tempo. Deixa eu falar um pouco sobre observações que variam no espaço. A estatística espacial, e não é a estatística dos astros, mas é a estatística relacionada a observações que foram feitas em localizações geográficas, não necessariamente só na natureza, mas pode ser, por exemplo, no nosso cérebro, tá? Se você fez observações em pontos diferentes. A estatística espacial se divide em 3 grandes áreas. A primeira grande área é a geoestatística, e a geoestatística é a sub-área da estatística espacial que estuda, que propõe modelos para observações que são provenientes de pontos fixos de uma região. Aqui está a cidade do Rio de Janeiro, os pontos em vermelho representam estações monitoradoras de chuva da GeoRio. Em cada ponto, eu tenho um monitor que registra a quantidade, o volume de água que caiu. E com isso, por exemplo, eu tenho pessoas que, a GeoRio, né? Tem pessoas que visitam esses monitores semanalmente, diariamente, e a gente pode registrar as observações ao longo do tempo e ao longo do espaço. Se eu quero prever o volume de água em algum ponto não medido, a geoestatística é a área da estatística espacial que me fornece o ferramental para fazer essa interpolação espacial. Espera-se que observações próximas entre si tenham um comportamento muito semelhante, enquanto que observações mais distantes tenham comportamentos mais independentes. Então, esse é o tipo de dado em que assumir independência entre as observações não é muito razoável. A minha área de pesquisa principal procura descrever estruturas de covariância flexíveis, porque num primeiro momento você pensa que usar a distância euclidiana é a forma natural de definir a correlação entre as observações. Entretanto, se você usa a distância euclidiana, se você fixa um ponto, fixa um raio, o contorno das correlações serão círculos, quer dizer que a correlação é invariante à rotação do eixo das coordenadas. E isso no Rio é muito pouco razoável, né? Aqui o INPA é um bom exemplo. Às vezes você vem para o INPA, está um frio, e você desce ali embaixo no Jardim Botânico, já não está tão frio. Ou seja, para distâncias semelhantes, você espera que tenha uma influência local na estrutura de correlação. Essa é a minha principal área de pesquisa. Um outro tipo de dado em estatística espacial são os dados de área. Aqui, diferentemente de geoestatística, em geoestatística você tem uma realização parcial, porque se você quisesse saber o fenômeno nessa região toda, você teria que ter monitores em todos os pontos. Isso não é possível, né? O espaço é contínuo, a gente não consegue colocar monitores em todos os pontos, você tem uma infinidade de pontos. Em dados de área, o objetivo é um pouco diferente, não é interpolação, mas sim suavização. A gente tem uma região de estudo, a gente subdivide essa região, a gente divide essa região em sub-regiões e a gente tem observações para cada uma das sub-regiões. Por exemplo, esse mapa está apresentando, foi assunto de dissertação de mestrado da Aline Nobre, hoje ela é pesquisadora na Fiocruz, e saiu um artigo na Environmetrics em 2005 em que a gente queria descrever o número de casos de malária no estado do Pará. Não sei se vocês sabem, mas infelizmente o estado do Pará tem um grande número de casos de malária e a gente propõe um modelo espaço-temporal em que a gente modela o número de casos como função da chuva. Porque a chuva que cai hoje não vai influenciar o número de casos de malária hoje. Tem um atraso nesse efeito porque a chuva vai afetar o ciclo de vida do mosquito. Então, isso vai levar um tempo para refletir no número de casos. E a gente tenta discutir modelos que relacionam o número de casos em cada município do Pará com a quantidade de chuva. E uma outra área da estatística espacial são os processos pontuais. Essa é uma área onde eu não atuo muito. E aqui o objetivo não é exatamente no processo, mas aonde acontece, é na localização do processo. Esse gráfico representa a localização de 65 mudas de pinheiros negros japoneses, num quadrado de 5,7 metros. E eu quero saber, por exemplo, se a localização desses pinheiros é aleatória. Será que existe um aglomerado ou diferentes grupos? Então, aqui o objetivo é modelar a localização e não o processo, como no caso anterior eu queria modelar o número de casos observado no município do Pará ou o volume de chuva observado numa estação monitoradora do Rio de Janeiro. Para vocês verem um exemplo recente de um projeto de pesquisa corrente, eu vou falar sobre um modelo espaço-temporal para abundância
de Aedes aegypti em bairros do Recife. Essa é a tese de doutorado do Alexandre Silva, ele está sendo orientado por mim e pelo professor Paulo Justiniano. Como todo mundo sabe, eu acho, infelizmente, preferiria não saber essa informação, o dengue é transmitido aos humanos principalmente por dois vetores. Quando o mosquito é conhecido em epidemiologia, quando você tem uma doença que é transmitida por um mosquito, ele é denominado vetor. E o dengue é transmitido por dois vetores, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Então aí as fotos dele. Globalmente ela causa de 50 a 100 milhões de casos por ano em mais de 100 países. E a população de Aedes aegypti é sujeita a flutuações na densidade e cresce rapidamente em tamanho devido à alta fecundidade e fertilidade das fêmeas. Como uma vacina ainda não está disponível, prevenir crescimento da população do vetor é o único caminho para evitar transmissões de dengue. Então, um grupo de pesquisadores, financiado por várias agências, entre elas o CNPq, e são pesquisadores da Fiocruz, da Federal do Paraná, da Federal de Minas Gerais, eles planejaram um experimento na cidade de Recife, em que os principais objetivos são produzir ferramentas que forneçam a detecção rápida do crescimento populacional de Aedes aegypti. Em particular, nesse estudo, a gente quer verificar se há alguma tendência espaço-temporal na evolução populacional do mosquito. Então, a gente tem aqui a cidade de Recife. O estudo compreendeu 5 diferentes bairros de Recife. Aqui eu vou mostrar os resultados parciais de 2 bairros. Em cada bairro, cerca de 80 a 100 armadilhas foram instaladas, georreferenciadas e registradas no sistema. Cada armadilha foi fixada numa localização e permaneceu lá por 24 meses. As armadilhas, e isso aqui é o grande drama desses dados, as armadilhas foram, por questões financeiras, elas foram visitadas num esquema de rodízio. A gente tinha em cada bairro de 80 a 100, mas a cada semana não era possível visitar as 500 armadilhas nos 5 bairros. Então eram visitadas apenas 1/4 delas em cada bairro. Isso quer dizer que quando a pessoa ia lá, coletava os ovos que estavam na armadilha, aqueles ovos não representavam o número total de ovos daquele período semanal, mas sim das últimas 4 semanas, porque eles só voltavam àquela armadilha 4 semanas depois. Por isso que era um esquema de rodízio de 1/4 das armadilhas por semana. Então, tem um desalinhamento aí nas observações. A gente consegue ver isso? Deixa eu só, por curiosidade, mostrar uma foto das armadilhas. Elas consistem de vasos plásticos e elas foram penduradas na área exterior de locais residenciais, 1 metro acima do chão e na sombra e protegida de chuva. E aqui, por exemplo, estão as localizações das armadilhas em 2 diferentes bairros. Vocês veem que tem pontos coloridos, não é à toa, porque os pontos coloridos estão representando justamente os grupos de armadilhas que são observados a cada semana. Então há um desalinhamento temporal entre as armadilhas. Há observações faltantes. Quando eu observo nos pontos em vermelho, significa que eu não observo nada nos pontos em verde, em azul e azul claro. Isso é um problema sério em estatística quando a gente tem dado faltante. Estatístico que é dado. Quando tem dado faltante, isso é um problema. Eu me considero uma pessoa que faz modelagem, eu sempre proponho um modelo porque eu acredito que os processos que eu observo são realização de algum processo estocástico. Se eu não acreditasse nisso, eu pararia aqui, nessa análise exploratória. Aqui eu estou mostrando a distribuição do número de ovos a cada semana. Por que as caixas estão coloridas? Porque elas estão representando os grupos observados das localizações. E a gente observa, olhando para esse gráfico, a gente observa que tem uma tendência, parece que há um aumento de casos aqui nesse período, de número de ovos, e a gente também observa que a variabilidade, ou seja, essas caixinhas estão variando de amplitude, indicando que a variabilidade do processo provavelmente está mudando ao longo do tempo, tá?
Isso aí estão para os dois bairros. Claramente, o bairro Casa Forte tem um comportamento um pouco diferente do bairro Dois Irmãos. A gente vê que tem uma tendência a se estabilizar aqui, aparentemente. Mas, de novo, a variabilidade é enorme. Esse é outro grande problema desse conjunto de dados. Eles têm uma variabilidade muito grande. Então, vamos colocar um pouco de equações e descrição do nosso modelo estocástico. Eu vou denotar por YT o vetor que contém as observações no tempo T e nas localizações S1, S2 e Sn. Para cada bairro eu tenho cerca de 80 a 100 localizações. Entretanto, a cada tempo T, nem todas as componentes desse vetor são observadas. Ok? E cada YT de S representa o número de ovos na localização S e semana T. E a gente vai modelar esse número de ovos como uma distribuição normal. Aí ele pode novamente me perguntar, mas por que é normal? Aqui eu tenho uma justificativa, porque o número de ovos que a gente observa é muito grande. Então é razoável a gente assumir uma distribuição normal. Mas eu poderia ter usado a distribuição Poisson também, que está mais associada a realizações de processos de contagem. Mas o número de ovos que a gente observa é tão grande a cada tempo que a aproximação à distribuição normal é razoável. Na realidade, o que a gente vai modelar aqui é a raiz quadrada do número de ovos, porque é para ter um pouquinho mais de assimetria nas observações. E eu vou decompor. Y é o que eu observo. YT de S. É o que eu observo em qualquer localização S de um bairro específico para uma semana T. Então, eu tenho um processo espacial num domínio contínuo, as localizações variam continuamente no meu espaço, a tempo discreto, porque eu estou modelando dados semanais. Tá? E eu vou decompor esse número total de ovos como a soma de duas componentes independentes não observáveis. Por isso que tem letra grega. Quando aparece uma letra grega, em geral, na minha anotação, é porque é uma quantidade não observável e eu estou querendo estimar. Delta-T de S é a verdadeira quantidade de ovos que eu observo na localização S tempo T. Associada tem um erro de medida, que segue uma distribuição normal com média zero e eu estou permitindo a variância desse processo variar ao longo do tempo. Porque a gente viu na análise exploratória que temos indícios de que a variabilidade ao longo do tempo parece estar variando. E esse delta-T de S, como eu falei, ele é um acúmulo do número total de ovos por semana. Porque a cada semana eu só observo um quarto das localizações. Então eu observo um agregado. Então eu vou dizer que delta-T de S é a soma do verdadeira abundância populacional para cada semana T, naquela particular localização. Tá ok? Essas são quantidades não observadas. Θt representa o número não observado do número de ovos na localização S. Tudo que eu observo é YT de S. E nem para todo o tempo T. Tá? Eu vou além no meu modelo. Isso é um modelo, como a gente chama em estatística, um modelo hierárquico. Ele tem níveis de hierarquia que tenta descrever a correlação entre as observações. Porque eu vou tentar pegar informação emprestada. Para aquelas localizações que não foram observadas numa particular semana, eu vou pegar informação emprestada dos vizinhos que foram observados. Eu faço isso através desse modelo em que eu assumo uma estrutura de correlação nesses erros. Então, θt menos R é um vetor e eu vou decompor esse vetor na soma de duas quantidades aleatórias independentes. Uma, que é o efeito do tempo comum a toda a localização. Lambda-T representa o efeito temporal comum na abundância de ovos para aquele bairro como um todo. E essa componente Vt menos R é um vetor n-dimensional, vai capturar o que é particular daquela localização. Mas ele não se comporta de forma independente. Ele olha para o vizinho dele. Ele pega a informação emprestada do vizinho. Então, esses erros aqui estão correlacionados espacialmente. De que forma? São função de da distância euclidiana entre as localizações das armadilhas e decaem exponencialmente. Quanto maior a distância, menor a correlação. Com que velocidade que decai, depende de um parâmetro φ que eu preciso estimar. Então, isso é só para dar uma ideia de modelos que a gente pode construir. Então, aqui, por exemplo, está a nossa estimativa
do efeito temporal, do comportamento temporal da abundância de ovos para esse bairro Dois Irmãos e para o bairro Casa Forte. Nota que a gente captura aquele movimento de aumento nesse período, que eu acho que compreende abril e maio desse ano. E Casa Forte tem valores muito mais altos. As escalas aqui deveriam estar comparáveis, mas claramente aqui Casa Forte tem valores mais altos, enquanto que Dois Irmãos tem valores mais baixos. Aqui são as estimativas a posteriori. Como eu falei no início da minha apresentação, para mim é muito importante descrever a incerteza associada às minhas estimativas. A minha incerteza está sendo representada por essa área em cinza. O que eu estou resumindo para cada tempo T é a distribuição a posteriori daquele parâmetro lambda T, com a sua incerteza associada, ok? Aqui estão as variâncias, só para mostrar que parece realmente que a gente tem evidências de que a variância varia ao longo do tempo e a ferramenta principal que a gente pode fornecer nesse procedimento de inferência, como eu falei, é o de interpolação. Eu posso, para um tomador de decisão, eu posso fornecer as minhas estimativas do número de ovos em qualquer região. Basta sobrepor uma grade regular nessa região e usar o modelo para fazer previsão para os pontos não medidos. Os pontos coloridos estão representando os pontos que foram observados naquela semana. Os pontos em cinza, os círculos em cinza, são os círculos que não foram observados, mas que a gente fornece estimativa. E a imagem, o colorido, é a nossa interpolação espacial. Tá? Então, onde você vê muito preto, quer dizer que a abundância de ovos é estimada como sendo muito alta. Ok? E aí eu posso fazer isso para o outro bairro também, mas aí eu, por causa do tempo, eu vou seguir em frente. E aí tem uma discussão do que o nosso modelo pode fornecer. Deixa eu falar um pouquinho sobre o outro exemplo. Esse exemplo é um trabalho em colaboração com os professores Ronaldo Dias, Nancy Garcia, da Unicamp, e atualmente o artigo está em revisão para o periódico Technometrics. E o problema é um problema de análise funcional. Quando a gente usa energia, e agora no Rio a gente está super ligado com isso por causa dos bueiros que estão estourando. Hoje mesmo estourou um bueiro em Botafogo. A gente tem uma subestação. A subestação distribui energia para os transformadores. Cada transformador tem um grupo de usuários. Tá? E cada transformador, esse grupo de usuários, ele pode ser dividido em residenciais. Entre os residenciais podem ser divididos em monofásicos, bifásicos. Podem ser comerciais. Podem ser pequenas indústrias, pequenas empresas, né? Médias, grandes. Enfim, existe uma classificação do consumidor final. Mas o ponto importante é que cada transformador distribui energia para um grupo de consumidores. Ok? E diferentes tipos de consumidores, como eu falei, empiricamente sabe-se que os consumidores residenciais possuem um pico de consumo em torno de 6 e 8 horas da noite, parcialmente devido ao uso de chuveiros elétricos, e consumidores industriais e comerciais possuem pico entre 8 da manhã e 6 horas da tarde. Idealmente, a gente gostaria de descrever o perfil dos diferentes consumidores, o perfil de consumo. Isso é muito importante para a companhia distribuidora de energia, porque eles precisam saber quanto de energia eles vão colocar no transformador para que o transformador aguente a carga com o número de consumidores. Então, o ideal seria a gente ter o perfil de cada consumidor. Mas, novamente, é muito caro a gente obter amostras de cada consumidor. Então, na prática, o que a gente obtém são dados agregados. A gente tem amostras ao longo de J dias, por exemplo, 5 dias, segunda a sexta, e de M transformadores, a gente tem replicações. E apesar da carga de cada trafo ser uma curva contínua, a gente tem observações feitas apenas em T pontos. Acho que a cada... Não vou me arriscar a falar aqui, mas são muitas observações. E a carga elétrica do tráfego I é composta pela soma das cargas dos diferentes consumidores. Então, C aqui está denotando o tipo do consumidor e NCI, o número de consumidores do tipo C no transformador tráfego I. Ok? E o mercado é denotado pelo conjunto total de todos os tipos de consumidores. O que a gente observa, de fato, é a carga
jésimo dia do iésimo transformador no tempo t. De novo, a gente vai usar um modelo estocástico para descrever essa carga total, para que a gente possa estimar o perfil de cada tipo de consumidor ao longo do tempo, ao longo de qualquer instante do dia. E a gente diz que a carga é dada pela soma dessas quantidades não observadas, onde NC é o número de consumidores da categoria C, tá? Cada transformador tem diferentes categorias. C está representando isso. NC representa o número total de consumidores da categoria C. E C maiúsculo representa o número total de categorias. Então, a carga que você observa lá no transformador é dada por esse total. É uma soma. Tá? E, então, é a carga, está aqui descrito. Isso é novamente não observável. Eu não observo essa quantidade. O que eu observo é o Y. Então, eu vou tentar desagregar, decompor essa carga total que eu observo em componentes. Como? Eu vou dizer que cada componente W, aquela carga, é dada pela soma de duas componentes independentes, também não observadas. Alfa C e Epsilon C, J, N, C, I. Então, alfa C vai estar capturando a tipologia, a curva média do consumidor C. Enquanto que esse erro epsilon está capturando as particularidades do indivíduo. Ok? Então, eu vou modelar esses épsilons como processos gaussianos, com média zero, uma determinada estrutura de correlação, porque eu espero que ao longo do tempo o comportamento seja correlacionado. De novo, não é razoável assumir que eu tenho observações independentes entre si. E só para vocês visualizarem o produto que a gente pode obter desse modelo, aqui a gente tinha 2 trafos em Campinas. As linhas, não dá para ver muito, mas as linhas sólidas representam dias de semana, de segunda a sexta, as linhas pontilhadas final de semana. A diferença no comportamento da carga para os dias de semana e para o final de semana. Então, a gente eliminou o final de semana da nossa amostra e a gente se concentrou nas observações ao longo dos dias da semana. Então, as observações de 0 a 24 horas da segunda, as observações de 0 hora da terça a 24 horas da terça, são replicações desse mesmo processo, a carga total, ok? E aí, o nosso modelo, na amostra, a gente tinha 2 tipos de consumidores, monofásico e bifásico, dentro do transformador, só que o nosso modelo é que fornece a estimativa do perfil do consumidor monofásico e do consumidor bifásico. Claramente, o bifásico tende a gastar mais energia, tem carga maior quando comparado ao monofásico. Esses painéis de baixo, de novo, a linha sombreada está descrevendo a minha incerteza associada à minha estimativa, que é a linha sólida. E embaixo eu estou mostrando as variâncias, a variabilidade associada a cada tempo. Claramente elas variam ao longo do tempo também. Aqui está o comportamento, eu tenho replicações ao longo do dia para cada tempo. Aqui está o comportamento médio desse transformador, da carga total. Tá? O que efetivamente entra no meu modelo são esses pontos. O que sai como produto é essa linha sólida com essa área sombreada. Ok? Eu acho que eu vou pular esse exemplo era um exemplo sobre a abundância de peixes num lago no Quebec. O interessante desse exemplo é a forma das localizações, que tem essa forma de elipse. Então, distância euclidiana aí não parece muito legal ser usada. Eu vou pular esse exemplo para terminar, para deixar tempo para pergunta. Mas antes disso, eu gostaria de contar um pouco a história do programa de pós-graduação em estatística da UFRJ. Ele existe, o mestrado existe desde 1980. Ele já formou mais de 130 mestres. O programa de doutorado começou em 2001 e nós já formamos 19 doutores. O programa tem conceito 5 na CAPES. Nossas principais áreas de pesquisa são modelos dinâmicos, análise de processos espaciais, espaço-temporais, análise de sobrevivência, ciências atuariais, métodos computacionais, enfim. Nós temos uma
felizmente, pesquisadores que atuam em diferentes áreas da estatística. Se você tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre o programa, sugiro visitar o sítio www.dme.ufrj.br. E se você tem alguma curiosidade a mais sobre a palestra hoje, ou sobre as possibilidades de pesquisa em estatística, pode me contactar. Meu e-mail é alex@im.ufrj.br, que pode ser encontrado na minha homepage, que eu dei no início, ou na homepage do programa. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu presumo que a estatística para esse ano fica de maior importância quando a distribuição do parâmetro é diferente da